Sabe, às vezes a gente acha que precisa de um livro inteiro para entender uma verdade profunda. Mas e se apenas 4 versículos do Evangelho pudessem resumir a missão inteira de Cristo? Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem curtinha de São Marcos, mas que revela a imensidão da misericórdia divina num único gesto. Vamos tentar visualizar a cena. Depois de eventos inacreditáveis, como a multiplicação dos pães e a caminhada sobre as águas, Jesus e os discípulos chegam a uma nova terra, Genezaré. E o que acontece no exato momento em que ele pisa na praia? Nossa, é uma explosão de fé que tem muito a nos ensinar ainda hoje. Olha, isso aqui não é só mais um relato de milagre. A tradição da igreja, com toda a sua sabedoria, enxerga nesses versículos um resumo perfeito da misericórdia de Cristo. É como se fosse uma força tão poderosa que atrai, de forma irresistível, todo mundo que precisa de ajuda. Então, vamos lá. A primeira coisa que salta aos olhos é a reação imediata do povo. É um reconhecimento que já nos revela algo fundamental sobre como a fé funciona de verdade. E o contraste aqui é gritante. Pensa só, na terra dele, em Nazaré, onde todo mundo o conhecia desde pequeno, Jesus encontrou o quê? Desconfiança, rejeição. Mas ali, em Genizaré, um lugar totalmente estranho, o povo imediatamente o reconheceu. A lição é clara, né? Um coração humilde consegue ver o que um coração cheio de orgulho simplesmente não enxerga. E essa pergunta, claro, vem direto pra gente. No meio da nossa correria, das nossas tempestades e também dos momentos de calmaria. Será que conseguimos reconhecê-lo? Ou será que a vida passa tão rápido que ele está ali do nosso lado e a gente nem percebe? Mas o reconhecimento não parou por aí, de jeito nenhum. Ele explodiu em ação. A fé daquele povo não foi algo passivo, sabe? Pelo contrário, foi como encontrar um tesouro. E quem encontra um tesouro não consegue guardar só para si. Eles saíram para partilhar e com uma urgência que contagia. É impressionante como o Evangelho descreve essa mobilização. Primeiro, tem o que a gente pode chamar de a pressa da caridade. Eles não andavam, eles corriam por toda a região, porque o amor de verdade não tem preguiça, certo? E segundo, a fé que supera qualquer obstáculo. Eles carregavam os enfermos em macas, numa confiança total de que bastava chegar com a miséria humana e colocar na frente da misericórdia divina. E é aqui que a gente chega no ponto central, no coração pulsante dessa passagem. Toda aquela correria, toda aquela esperança, tudo isso se concentra num único pedido. Um gesto de fé que é ao mesmo tempo simples e comovente. Presta atenção na humildade desse pedido. Eles não pedem um grande milagre, não pedem um discurso. A fé deles era tão grande, mas tão grande, que eles acreditavam que bastaria tocar, ao menos a orla do seu manto. Um gesto que parece mínimo, mas que está carregado de uma confiança gigantesca. E o resultado? Bem, o resultado era 100%. Infalível. O texto não deixa a menor dúvida. Todos os que o tocavam ficavam curados. Não era alguns, não era a maioria. Eram todos. Havia uma força curadora que emanava de Jesus. E a fé era a chave que abria essa porta. Ok, mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Por que o manto? O que tinha de tão especial num pedaço de pano para curar todo mundo? A resposta para isso nos leva para o centro da nossa fé, para a teologia cristã. A chave está toda aqui. A graça de Deus não é uma coisa abstrata, etérea. Ela chega até nós através da humanidade de Cristo, o corpo dele, as roupas dele, a presença física. Tudo isso era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Então, tocar no manto era literalmente tocar no mistério do Deus que se fez homem. E esse detalhe da orla da franja do manto é simplesmente fascinante. Aquelas franjas, o tzitzit, serviam como um lembrete constante dos mandamentos de Deus para o povo judeu. Tocar ali era como se agarrar à própria lei divina. E não só isso, o manto também era o símbolo da autoridade de um profeta. Aquele toque era um ato de reconhecimento que dizia: este aqui é o profeta definitivo, aquele que veio nos salvar. Mas atenção, é muito importante deixar isso claro. Não se tratava de mágica. Não era superstição. O que aconteceu ali foi um encontro perfeito de duas forças. De um lado, a fé genuína daquele povo, do outro, o poder infinito de Deus que saía de Cristo. A fé foi o que abriu o canal para a cura acontecer. E é aqui que tudo isso se conecta com a nossa vida espiritual hoje. A gente não tem mais o manto físico de Jesus para tocar, certo? Mas a igreja nos oferece algo ainda maior, ainda mais sublime.
A conexão é direta, é poderosa. Aquele gesto de fé de Genazaré ecoa nos sacramentos e, de forma muito especial, na Eucaristia. Vamos pensar juntos. Se tocar na roupa de Cristo curava o corpo, o que será que receber o próprio Cristo não pode fazer pela aula? Essa pergunta, que ecoa há séculos na tradição da Igreja, resume tudo. A experiência daquele povo de Genezaré é, na verdade, um grande convite para a gente refletir sobre a imensidão do que acontece na comunhão. Não se toca mais na orla do manto, se recebe o próprio Cristo, a fonte de toda a cura. E no fim das contas, a pergunta fica no ar. Diante de Cristo, quem somos nós? Apenas parte da multidão curiosa que olha de longe? Ou somos como aquele povo de Genazaré, que reconhece a própria necessidade, que corre até ele e que o toca com uma fé capaz de curar tudo?